Olá, graça eterna, paz eterna, Igreja Santa, Igreja escolhida, Igreja comprada lá na cruz por bom preço. Pastor da Fé Elias Santos com mais uma ministração de paz, de alegria, de esperança. Amados, eu quero compartilhar com os amados Marcos capítulo 10, versículo 17, que fala a respeito de um mancebo, de um jovem. Antes de entrarmos na palavra, vamos orar, não pela palavra, porque a palavra é perfeita, a palavra é abençoada, mas pela minha vida, para que eu possa cumprir com o meu propósito de mensageiro das boas novas, que eu possa ser fiel ao texto. Amém? Vamos orar. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Pai, aonde estiver chegando esse vídeo pela manhã, pela tarde, pela noite, que esta palavra, esta mensagem não seja mais uma mensagem, mas seja uma mensagem transformadora, uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem que venha acrescentar na vida daqueles que ouvir, que venha trazer a certeza, a paz do verdadeiro Evangelho, as boas novas. Amém, amados? Então, abaixa um pouquinho aqui esse fundo musical, abaixar um pouco o fundo musical aqui, né, amados? Abaixar um pouquinho aqui, fundo musical aqui. Tá bom, pronto. Mais um pouquinho. Tá bom, pronto. Amados, Marcos capítulo 10, versículo 17 diz: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, diante de Jesus Cristo, né? E lhe perguntou 2 pontos: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, como sempre fazia, né? Ministrando, curando, né? Seu ministério, né? Curando, abençoando. Aquele jovem viu Jesus e correu ao encontro de Jesus e disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele jovem estava com dúvida, né, sobre a vida eterna, o que ele podia fazer, né? O que eu posso fazer, o que você pode fazer para herdar a vida eterna? A gente não pode fazer nada, irmão. Tudo já foi feito. Já foi feito pelo nosso mestre, o nosso Pai, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Ele morreu lá na cruz, e lá na cruz decidiu tudo, né? João 19:30, ele diz: Tetelestai, está consumado, está feito. Agora, como filho de Deus, como mensageiro das boas novas, o que nós temos que fazer é o que qualquer cidadão honrado faria ou faz: amar, perdoar, matar a fome de quem tem fome, matar a sede de quem tem sede. O maior exemplo é Jesus Cristo, né? Nós temos que segui-lo como exemplo. Ele é o nosso exemplo, né? Ele é o nosso exemplo. Então, quer ser um bom servo? Siga os exemplos de Jesus Cristo. Jesus, ele entrava na casa de ladrão. Zaqueu era ladrão, Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus Cristo, ele veio salvar os que se havia perdido.
Ele veio salvar aqueles que estavam totalmente perdidos, droga, vícios, né? Mundo do crime, né? Então muitas vezes a gente pensa, muitas vezes a gente vê o conceito hoje de muita gente, pensa que a congregação é lugar de santo. Não, irmão, ali a congregação é um lugar de pessoas regeneradas, que um dia fizeram a vontade da carne, um dia foram escravos da carne, um dia atenderam a carne. Dentro das congregações tem ex-drogado, ex-prostituta, ex-isso, ex-aquilo. Hoje, filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus. Muita gente tem um conceito errado do Evangelho. Pensa que quem está na congregação são super-homens, mulher maravilha. Não são, irmãos. Nunca foi. No passado, se você conhece a história de Davi foi um homem segundo o coração de Deus, o homem que pegou a mulher do seu soldado, teve intimidade com ela, teve relações sexuais com ela, engravidou, ele mandou matar o marido dela, né? O próprio Abraão, ele mentiu, disse que Sara era sua irmã. Mais tarde, o próprio Isaac, filho de Abraão, fez a mesma coisa. Deus chama homens, irmãos. Deus escolheu homens sujeitos às mesmas paixões, porque nós estamos nesse corpo, irmão. Esse corpo é corruptível, esse corpo não se converte. Esse corpo não se converte. Agora, o Espírito de Deus está em nós, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Esse Espírito tem que estar ativado. Uma vez que o Espírito está ativado, a gente vamos estar fortalecido para vencer a carne, para dizer não aos pensamentos. Os pensamentos. Meu avô, ele costumava dizer que o passarinho pode posar, mas não pode fazer o ninho. Vem pensamentos maus, irmão. Vem pensamentos maus, porque nós somos seres humanos. Mas o Espírito ativado, nós vamos estar fortalecidos, porque existe uma luta, existe uma guerra entre a carne e o Espírito. Carne e Espírito ali. A carne quer fazer a vontade da carne. O Espírito, ele quer agradar a Deus. Quando nós temos o Espírito ativado, nós vamos agradar sempre a Deus, servindo. Servir a Deus é servir as pessoas, irmão. Servir a Deus é matar a fome de quem tem fome, matar a sede de quem tem sede. Servir a Deus é perdoar. Servir a Deus é vencer a concupiscência do mal, né? Fazer o bem, amar, perdoar. Pelos frutos você conhece a árvore, né? Pelos frutos de uma pessoa você conhece se ela está com o Espírito Santo ativado ou não. Se uma pessoa tem espírito de inveja aquilo que é do próximo, cólera, raiva, ódio, não perdoa, pessoa braba, mal-humorada, essa pessoa, o Espírito de Deus está dentro dessa pessoa, mas não está ativado. Não está ativado. Quando a pessoa tem o Espírito ativado, ele ama, ele perdoa e caminha, irmão. Eu pastor da fé, Elias Santos, acredito no perdão, que a pessoa continua caminhando com aquela pessoa, só se aquela pessoa não quiser, né? Se não quiser, não vai ser forçado, né? Mas eu creio nesse perdão. Eu perdoo, mas não quero saber, quero distante dela, quero estar distante dela. Não perdoou, não, de forma nenhuma. Tem o direito de pensar assim, né, irmão? Então, esse jovem fez aquela festa. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? 18. Jesus lhe disse 2 pontos. Por que me chamas bom? Porque aquele jovem chegou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? No versículo 17. No versículo 18, Jesus ele fez uma pergunta, Jesus responde. E Jesus lhe disse:
por que me chamas bom? Ele fez uma pergunta, Jesus respondeu com outra pergunta. Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ponto de interrogação. Ninguém há bom senão um que é Deus. Em outras traduções, traduzindo, ele está dizendo, eu estou nessa carne, essa carne não é boa, eu estou aqui na terra, estou em carne. Bom sou eu em espírito, porque Deus é espírito, né? Deus é espírito, mas o próprio Deus espírito assumiu um corpo, e aquele corpo não era bom. Ele disse, bom é meu Pai que está no céu. Ele quer dizer o quê? Bom é o espírito, mas a carne, essa carne não é boa. E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. 19. Tu sabes os mandamentos? Jesus fez outra pergunta. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, ponto e vírgula. Não matarás, ponto e vírgula. Não furtarás, ponto e vírgula. Não dirás falsos testemunho, ponto e vírgula. Não fraudarás alguém, ponto e vírgula. Honra o teu pai e a tua mãe. Olha, honra teu pai e tua mãe. Quantos desonrando pai e mãe? A vida de um jovem, de uma jovem que desonra pai e mãe é uma vida de sofrimento. Eu oro por você que desonra pai e mãe, você que desonra pai e mãe, para que você se arrependa. Porque se você desonra aqueles que colocou você no mundo, né? Primeiramente Deus, segundamente seus pais, que cuida de você, que te ama do jeito que você é. Se você desonra pai e mãe, você não vai honrar mais ninguém. Aquele que desonra pai e mãe, ele vai dizer que ama a Deus, ninguém vai acreditar. Se amasse a Deus, não desonrava pai e mãe. Pai e mãe é sagrado, né, irmãos? Pai e mãe é sagrado. Por isso que Deus deixou a benção, né? Quando o filho sai de casa, bença a mãe, bença a pai e os pais. Deus abençoe, meu filho, o filho vai abençoado. Porque o sábio Salomão diz que o poder da morte e da vida está na língua, na boca. Então o pai e a mãe tem a benção de Deus para abençoar os filhos. No passado foi assim, no presente é assim, no futuro será sempre assim. Amém? Então, Jesus disse, tu sabes os mandamentos, né? Disse a ele, 20. Ele, porém, o jovem, né? O mancebo, o jovem, porém, 20. Porém, respondeu, vírgula, disse, mestre, vírgula, tudo isso guardei desde a minha mocidade, ponto. Ele disse, mestre, tudo isso eu tenho feito. Aquele jovem era um religioso praticante. Tem um religioso não praticante e tem um religioso praticante, né? Tem dois tipos de religioso. Tem um religioso praticante e tem um não praticante. O não praticante, ele diz que é, mas ele não pratica. Tem o praticante que pratica, né? 21. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, Jesus olhou para ele e disse, é verdade, Jesus sabe, né? A palavra nem saiu da boca, ele já sabe. Ele sabe o nosso pensamento, ele é onisciente, onipresente. A palavra nem saiu, ele já sabe o que é que vamos falar, né? A nossa vida é um livro, né? Começo, meio e fim, né? Ele já escreveu a nossa história. O que estamos vivendo hoje, para Deus já é passado, né? Ele já sabe o nosso, como a gente vai terminar. Ele já sabe o que vai acontecer conosco, as lutas que vamos enfrentar. Ele sabe tudo e tudo, né, irmão? Não adianta mentir, esconder. Você pode esconder do líder, do pastor, do bispo, do padre, do cardeal, né, do apóstolo, da bispa. Mas de Deus ninguém esconde, né? Não é? Então, Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai,
vende tudo quanto tens, vírgula, e dai aos pobres, vírgula, e terás um tesouro no céu, ponto e vírgula, e vem e segue-me. Então Jesus deu uma instrução a caso e casos. Eu não posso pregar isso para mandar as pessoas que um empresário, um empreendedor, para dar tudo que ele tem. Eu não posso usurpar a palavra, eu não posso levar a palavra. Não, isso aqui foi exclusivamente para aquele jovem. Foi exclusivamente. Então ele diz: vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Por quê? Porque Jesus sabia que aquele jovem era avarento, era agarrado nas coisas materiais. Aquele jovem não tinha dinheiro, o dinheiro tinha ele. Por isso que Jesus disse: vai, vende, desapega dessas coisas, porque não dá para adorar dois senhores. Não dá para adorar a riqueza e adorar a Deus. Ou adorar um ou adorar outro. Então nós temos que adorar a Deus, porque com Deus há prosperidade. Quando falamos de prosperidade, não falamos só de dinheiro, falamos de paz, de saúde, de alegria. Que adianta a pessoa ter dinheiro, não ter saúde, não ter paz, não ter alegria. Dinheiro é necessário para pagar nossas dívidas, manter a obra social, porque se um ministério não tem obra social, não ama, né? O amor não é só de palavra, teórico, tem que ter de prática também. Aí temos que dizer que amamos e praticarmos, né? Matar a fome de quem tem fome, matar a sede de quem tem sede, e para isso nós precisamos de recursos, né? Comunidade cristã, só a graça, Ministério Abençoado em Graça, nós trabalhamos com obra social, aonde passamos, fizemos, ele manda, irmãos. Jesus, quando fazia suas palestras, Jesus dava seus sermões ali, né? Ele não despedia as pessoas com fome, ele alimentava espiritualmente e alimentava com o alimento para o corpo. Nós precisamos de alimento para o espírito, que é a palavra de Deus, e precisamos de alimento para o corpo, né? Saco vazio, já dizia meu avô, saco vazio não se põe em pé. Já pensou você escutar a palavra com fome? Você vai desmaiar, né? Então nós temos que fazer a obra completa, né? Então, Jesus, sabendo que aquele jovem era apegado à riqueza, aquele jovem era muito rico, era um praticante, era um religioso praticante, mas era um religioso que tinha apego, que adorava a riqueza. Então Jesus deu essa instrução para ele: vai, vende tudo, dá aos pobres, volta e me segue, né? E segue-me. 22. Mas ele quem? O jovem, né? O mancebo jovem, pesaroso, triste desta palavra, por causa desta palavra ele ficou triste, por causa desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, porque ele era muito rico, não é? Ele era muito rico. Irmão Elias Santos, pastor da fé Elias Santos, é defeito, é pecado, é transgressão ser rico? Não. Desde que você não seja dominado pela sua riqueza, desde que essa riqueza que você tem não atrapalhe tua intimidade com Deus, não atrapalhe, né? Mas se você é um empreendedor, você é um empresário, e você é uma pessoa mão aberta, é uma pessoa que está sempre ajudando, mantendo a obra de Deus, cada dia você vai ficar mais rico, porque o segredo é dar, né? É dando que se recebe. Se você está ajudando a obra, você está patrocinando a obra, cada dia Deus vai te dar mais. Deus levanta empresários, empreendedor, para manter a obra de Deus, porque nós estamos na terra tudo se paga água, energia, o salão do prédio, o ar-condicionado, no tempo de frio, aquecedor, som, CD microfones quebra, precisamos de um som equalizado, um som de qualidade, um som bem equalizado, né? A obra de Deus tem que ser o melhor, irmão. Você vê mega show aí, né? Onde não exalta o nome de Deus, e algo para o Senhor tem que ser muito melhor, né? Tem que ser muito melhor. Para Deus tem que ser o melhor, né?
Para Deus tem que ser o melhor. O banquete da mesa dos filhos de Deus tem que ser o melhor, né? Então, mas aquele jovem era apegado à riqueza. Não dá para adorar dois senhores. Adorar a Deus e adorar a riqueza, ser escravo da riqueza. Não, irmão. Ninguém, olha só, meus amados irmãos, nós não trouxemos nada para essa terra. Dessa terra nós não vamos levar nada. Nós somos mordomos. Nós temos que administrar. Deus deu para você proporcionar o melhor para a sua família. Eu estava conversando esses dias com a irmã que ela estava querendo sair de casa. O marido é bem de vida. Ele dá tudo a ela. Tem carro, tem essas coisas materiais, né? Ele tem tudo, uma casa boa, carro, tem tudo. Mas o melhor ele não dá, que é a presença dele, o afeto, o amor. Tem mês que o homem tem mês que o homem viaja quase 15 dias. A mulher fica 15 dias sozinha, necessitando de carinho, de amor. Ela disse: eu vou me embora, pastor. Eu vou me embora. Tem tudo aqui, ó. Mostrou, olha aí. Mas não tem o melhor, a presença dele, o carinho dele. Então, tá vendo, meus amados irmãos? Então tem que saber conciliar as coisas. Então esse jovem ele não sabia. Esse jovem ele era apegado às coisas materiais. Quando o homem é apegado às coisas materiais, ele até mata, até tira a vida, para manter o seu padrão de vida, para manter seu luxo. Mas quando o homem não é pegado à riqueza, do mesmo jeito que veio, vai embora e ele continua com Deus. Continua com Deus, como Jó. Jó é um dos maiores exemplos. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque a maior riqueza é Jesus Cristo. A maior riqueza, meus amados irmãos, é Jesus Cristo. A maior riqueza é Jesus Cristo. Então, 23. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrar no reino de Deus os que têm riqueza. 24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, ponto e vírgula. Jesus continuou. Mas Jesus, tornando a falar, vírgula, disse-lhe 2 pontos. Filhos, quão difícil é, vírgula, para os que confiam nas riquezas, vírgula, entrar no reino de Deus. 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, ponto. 26. E eles se admiravam ainda mais, vírgula, dizendo entre si 2 pontos. Quem pode, vírgula, pois, vírgula, salvar-se, interrogação. Aí os discípulos disseram: ô Jesus, quem é que pode se salvar? Já que é difícil o rico se salvar, quem pode se salvar? 27. Jesus, vírgula, porém, vírgula, olhando para eles, vírgula, disse 2 pontos. Para os homens é impossível, vírgula, mas para Deus, vírgula, porque para Deus todas as coisas são possíveis, ponto. Está vendo, irmão? Tudo é possível para Deus, irmãos, né? Não há nada impossível para o soberano, para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, ponto. E Jesus respondendo disse 2 pontos. Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, vírgula, ou irmãos, vírgula,
ou irmãs, vírgula, ou pai, vírgula, ou mãe, vírgula, ou mulher, vírgula, ou filhos, vírgula, ou campos, vírgula, por amor de mim e do Evangelho, vírgula, 30, que não receba 100 vezes tanto, vírgula, já neste tempo, vírgula, nesse tempo, e em casa, vírgula, irmãos, vírgula, irmãs, e mãe, vírgula, e filhos, vírgula, e campos, vírgula, com perseguições, vírgula, e, vírgula, no século futuro, vírgula, a vida eterna, ponto. Amém, amados? A vida eterna, assim quando chegar o momento de fecharmos nossos olhos, essa bolha que pulsa sangue parar, vamos acordar na eternidade, aonde não vai haver choro, onde não vai haver morte, não vai haver perseguição, corrupção, é só paz, alegria. Esta é a promessa realizada. Realizada esta promessa. Jesus Cristo nos prometeu e Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tudo isso já temos, irmãos. Tudo isso já é nosso. A qualquer momento que fecharmos os olhos, que Ele fechar os nossos olhos, né? Porque é Ele que vai dizer a hora, o momento, fechar os olhos, essa bolha que pulsa sangue, parar de bater, acordamos na eternidade para sempre. Então, meus amados irmãos, mesmo que você não tenha riqueza, mas se alegre no Senhor, mesmo que você ganhe, trabalhe de dia para comer de noite, mas se alegre no Senhor, porque você é cidadão do céu, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Amém? 31. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então não importa, irmãos, não importa se alguém tem 50, 60 anos de evangelho, você que chegou agora, você que tem uma semana, tem 2 dias, você já tem o mesmo direito. Se você chegou hoje, tem uma semana de evangelho, você fechar os olhos, você tem o mesmo direito daquele que tem 50, 60 anos. Para Deus não há diferença. Agora, galardão é diferente, né? Salvação é uma coisa, salvação eterna é uma coisa. Agora, galardão é salário. Por isso que nós pregamos o Evangelho, por isso que nós amamos, por isso que nós perdoamos, por isso que nós fazemos a obra social, porque isso é o galardão que Ele vai nos dar. Galardão quer dizer salário. Então vale a pena, irmãos, vale a pena fazer a obra por completo, vale a pena ser um praticante, vale a pena não só dizer ame, mas que a gente venha amar. Não dizer só perdoe, mas a gente venha perdoar e caminhar com aquela pessoa. Porque se perdoa da boca para fora e não caminha, não pode nem ver a pessoa, não pode ver, porque se está com a mesma ferida lá dentro. Jesus disse: Pai, perdoa que eles não sabem o que faz. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso espelho, Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo da nossa existência. Nós somos seguidores do Cristo ressuscitado, Ele é o nosso exemplo. Amém? Então nós temos que amar, nós temos que perdoar. Amém? Se assim não fazemos, somos apenas pessoas teóricas, mas que nós devemos ser teórico e prático para a obra ser completa. Amém, meus amados? Deixa eu orar por você, onde quer que você esteja me ouvindo, através do YouTube, pela manhã, pela tarde ou pela noite, na tua casa simples, na tua mansão, na tua fazenda, no teu sítio, aonde quer que você esteja me ouvindo, vamos orar comigo nesse momento. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Pai, que possamos cada dia, Pai, não se apegar às coisas materiais, porque sabemos que são passageiras, mas que cada dia possamos nos apegar a Ti, as coisas espirituais, porque o homem carnal ele só entende de carne, mas o homem espiritual ele entende das coisas do Espírito. Pai querido, Pai santo, que possamos cada dia, Pai, praticar na terra dos viventes o Teu exemplo, aquilo que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou a amar de prática, perdoar na prática. O Senhor nos ensinou
a ser verdadeiros adoradores. Pai querido, tira a inquietação, tira a dúvida, tira a cólera, tira a ganância, tira, Senhor, tudo, neutraliza esta carne e ativa o teu espírito na vida do teu povo, da tua igreja, Pai. Ativa o teu espírito. Te pedimos e já te agradecemos, porque sabemos em quem nós temos crido. Eu já te agradeço. Aonde abundou a dúvida, o medo, a inquietação, a falta de fé, a falta de esperança, que superabunde os frutos do Espírito, a fé, a esperança, o amor, a prática do amor, a prática do perdão. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém. Graças a Deus. Amados queridos, irmãs lindas, irmãos abençoados, nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Estamos juntos, amém? Graça eterna, paz eterna, Abba, Pai.